na verdade, ficam disponíveis, depois que a aula termina, vai ser disponibilizado o link para que você possa acessar essas aulas. Eu, em particular, né, tenho tentado, assim que a aula termina, eu já coloco no portal, no próprio lugar da aula, eu acrescento, então, o link, né, para o vídeo, para já deixar tudo certo. No meu caso em particular, eu não estou colocando nem o link direto do vídeo, mas eu estou colocando do mesmo jeito que eu colocava no semestre passado, o link do YouTube, porque fica mais fácil e não precisa carregar o vídeo no portal. Então, eu coloco o vídeo no YouTube e você tem o link, aí você vai ter a aula por lá, tá bom? Ah, entendi. É que eu acabei de ver aqui no portal, o Minaz ele já postou a dele de ontem. É que o Genivaldo ainda não postou. Aí eu não sei. É, Só dar uma lembrada, não sei. eu posso até dar uma perguntadinha para ele, se ele esqueceu. Ah, eu já sei, ele esqueceu sim, de gravar, tá? Então, ele até me escreveu, agora que eu tô lembrando. Eu tava dando aula, né, e ele tava desesperado me escrevendo para contar que ele esqueceu de pôr para gravar. Entendeu? Então, realmente, como ele não estava aí habituado, né, com o processo, com a ferramenta em si, ele acabou esquecendo de gravar essa aula, e isso significa que não vai ter como ele disponibilizar o vídeo, mas nas próximas, eu acredito que ele não vai esquecer mais, porque ele ficou todo chateado. Então, essa aula aí, ele até falou para mim que ele já tinha disponibilizado a parte escrita para vocês, eu olhei no portal, né, tem já Sim. uma parte lá que ele tinha colocado o arquivo, então realmente acho que essa aula em particular vocês não vão ter o vídeo, porque realmente ele esqueceu, tá? Ah, tá bom. Esse é um ponto, né, que acaba tendo que entrar na rotina, né? Então a Sim. gente não estava acostumado e aí de repente tem um roteirinho a ser seguido, né? E aí ele esqueceu mesmo, agora que eu lembrei. E eu não sabia que era para a sala de vocês, agora que eu tô lembrando, tá bom? Tá bom. Mas nas próximas vai estar tudo certo, eu acredito. Não, beleza. Pessoal, mais alguma pergunta, assim, genérica, geral? Mais algum comentário? Alguma curiosidade? De resto, tá tudo tranquilo. As avaliações longas, né? Só para contar um pouquinho em relação ao que foi combinado, que deve ser seguido. Depois até de fazer uma votação, né? Porque existiam opiniões diferentes. O que a gente combinou é que tem a semana de longa 1, tem a semana de longa 2, isso já acontecia antes, né? Mas nesse formato, então, à distância, o que vai acontecer é que todo mundo vai postar a prova na segunda-feira da semana de provas e todas as provas vão se encerrar na sexta. Então, vocês vão receber todas as provas no mesmo dia, né? E devem entregar no máximo na sexta-feira. Aí depende da organização pessoal de vocês, fazer todas as provas de última hora, ou fazer cada uma no seu dia real, né, que seria o dia da aula, e já ir entregando, deixar para entregar tudo junto, aí vocês que vão se organizar, tá bom? Como eu disse, foi uma votação, né, e foi o que a gente considerou melhor para que fosse mais justo. É claro que a gente tem os medos, né, das escolas, que vocês ficam trocando todas as respostas no grupinho do WhatsApp, etc., mas a gente não consegue, né, lidar com isso, não tem como contornar isso de maneira efetiva, e, de qualquer forma, isso vai acontecer, então, o prazo que a gente pensou foi esse de uma semana, tá bom? Não está recebendo os arquivos do Minas no portal, não é com o Minas o problema que você tem que falar, porque não é ele que cadastra, é a secretaria, viu, Adriana?
Então, eu vou te pedir uma gentileza, você tem que dar uma ligadinha na secretaria, aí, se tiver uma pessoa lá que consegue já mexer no sistema, ela já coloca você no sistema para que você possa receber. Então, por algum motivo, você não está cadastrada, né, nessa disciplina de cálculo, o Minas coloca e você não está recebendo, a não ser que ele esteja esquecendo de colocar para a sua turma. Porque a sua turma acabou ficando bem pequenininha, né? Só tá a Eliana e você na sua turma, oficialmente no sistema. Então, só se ele não tá colocando, verifica aí com a Eliana se ela tá recebendo, né? Porque se ela estiver recebendo, é porque realmente você é que não tá cadastrada. Aí a secretaria arruma, tá bom? Mas o professor, na verdade, não faz esse ajuste, não. Aí é a própria secretaria. Ok? Mais alguma perguntinha? De resto, tudo bem? Bom, eu já falei da prova, né, da avaliação longa, mas, na verdade, antes de entrar no nosso conteúdo específico, que é a nossa Quali 2, né, então, a Química Analítica Qualitativa 2, eu ia realmente fazer esse apanhado geral do semestre, né, e tirar essas dúvidas aí, e eu queria também, antes aí de entrar na matéria, né, falar sobre o calendário. Basicamente, o que eu já faço quando é em sala de aula mesmo, né, a primeira aula, falar um pouquinho da organização do semestre. Então, só para eu cumprir esse protocolo, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, essa... Vocês estão vendo aí o calendário, que eu estou aqui no Excel mesmo, com o calendário da faculdade. Estou compartilhando aí, né, com vocês. Tudo bem? Então, vocês têm marcado aqui no calendário justamente a semana das avaliações longas, que vão se iniciar dia 21 de setembro e terminar dia 25 de setembro. Aí vocês têm pontuados aí os dias de feriado, né, que não vão ser dias letivos, então não tem aula. Aí a gente tem a segunda semana de longa, dia 23 de novembro até o dia 27 de novembro. Temos uma semana de substitutiva, então aquela história de ter sub só 3 dias da semana e não ser no horário da aula e tal, isso caiu, né, realmente no outro semestre, e vai continuar a ser, então, a semana inteira de sub, e no formato aí de um pouco mais de liberdade, como acontecia antes. E aí, na semana do dia 14 ao dia 18 de dezembro, vocês têm a semana das reavaliações, que seriam, então, os exames para quem precisa ainda de nota. A gente tem aqui ainda prazo para lançar nota até o dia 22 de dezembro, e o calendário oficial do semestre se encerra, então, dia 22 de dezembro. A gente vai ter longa, vai ter avaliação curta e vai ter APS. Então, a gente não tem integrador, né? A avaliação curta tem a possibilidade aí de, na verdade, serem distribuídas algumas atividades e não uma só online. Então, pode ter mais de uma atividade online, né? Para que seja feita uma média aí dessa avaliação curta. E no caso da APS, a gente tem aqui um prazo até o dia 30 de novembro para lançar essas notas, né, para publicar essas notas, e aí então os professores vão se organizar para cobrar essa avaliação na semana anterior para poder ter as notas aqui até esse prazo máximo. No caso da sala de vocês, quem vai cuidar do APS é a disciplina de Quali 2 experimental. Então, vai ser o Genivaldo, que vai estar diretamente relacionado aí com o desenvolvimento do APS. Originalmente, né,
seria, na verdade, a parte prática mesmo da quali. Então, vocês iam receber uma amostra para fazer a identificação dos cátions e ânions presentes no formato similar a uma marcha analítica, mas muito mais investigativo do que uma marcha analítica rígida, né, como tem em alguns livros aí. Mas nesse formato, então, à distância, eu vou ter que dizer para vocês que a gente ainda vai combinar um pouco, eu vou conversar um pouco com o Genivaldo a esse respeito, para a gente chegar num formato que seja interessante o suficiente para ser o APS de vocês. E não só uma coisa teórica, escrita, mas que também tenha um aspecto mais prático, apesar de não ter o laboratório real possível, mas um aspecto mais prático, tá bom? Então, eu conto melhor o que foi possível aqui definir, mas de qualquer forma, já para avisar, então vai ser a Quali 2 experimental, tá bom? Então, o semestre é esse, né? Vocês estão vendo aí alguns feriados, né? E falando um pouquinho também em relação, acho que não ficou aberto, eu pedi para abrir, mas acho que não deu certo aqui. Então, falando também aqui do calendário de aulas, né, tá disponível lá no site da faculdade, né? Eu não sei por que não está abrindo aqui o arquivo. Acho que agora vai abrir. Vocês têm um dia que seria da disciplina semipresencial, como já era anteriormente, né? Já era de qualquer forma. E no caso, então, de vocês, na verdade, vocês têm aqui um espaço livre na segunda-feira, né? Então, vocês não têm uma noite inteira livre, como acontece com as outras turmas, né? Então, o pessoal do segundo semestre, do sexto e do oitavo tem uma noite inteira livre, vocês têm um período aí livre, que é a segunda-feira após as 20h40, tá bom? Então, aqui não é para ter nada, mas lembrando que vocês têm uma disciplina semipresencial, que é a termodinâmica, né? E que, então, pode ser que tenha alguma coisa, que é orgânica, né? Que pode ser que tenha alguma coisa para vocês resolverem, para vocês fazerem alguma coisa, tá bom? Ok? Basicamente, acho que era isso, né, em relação ao andamento do semestre. Cuidem melhor ainda em relação ao APS, porque como não tem a integradora, então a responsabilidade dessa nota acaba sendo maior. Se tiverem pessoas aí que estão um pouquinho desanimadas, que estão meio desmotivadas, pede para conversar comigo, porque a gente está tentando fazer tudo que for possível, né, para não deixar perder aí o semestre, para não deixar ninguém desistir, tá? E a gente está tentando preparar um semestre da melhor forma possível e ter tudo da melhor maneira possível, tanto as questões das avaliações, quanto a questão de conteúdo, o aspecto pedagógico, o aspecto, então, até das aulas práticas, né, da melhor forma que for possível, tá bom? Ok? Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta sobre o andamento em si do semestre, as avaliações? Alguma dúvida? Não, professora. Não? Então tá bom. Então agora a gente pode falar da nossa disciplina propriamente dita, né? Então, eu acho que essa disciplina não vai ser tão temida, né? Porque, na verdade,
acaba sendo praticamente uma repetição do que a gente já viu no semestre passado. Então, é uma continuação, sim, né, porque é a Quali 2, mas, na verdade, no aspecto teórico, é uma continuação reforçando o que, de fato, já foi conceitualmente trabalhado no semestre anterior. Então, na Quali 1, a gente tinha preocupação com o equilíbrio, a gente tinha preocupação com as constantes de equilíbrio, e a gente tratava das questões aí relacionadas com as concentrações envolvidas, os fatores que poderiam mudar esses equilíbrios, os parâmetros, então, que poderiam afetar o deslocamento desses equilíbrios, né, e aumentar ou diminuir as separações, no caso de ter precipitado, no caso de ter um complexo. A gente falou sobre ácidos, né, então a gente viu diferentes tipos de abordagem de ácidos, teorias para ácidos, né, ácidos e bases, né, quando a gente fala ácido, é sempre o ácido e a base. A gente falou do K da hidrólise, pensando rigorosamente, né, que não é só um ácido que faz o pH mudar em uma solução, mas que um sal que é derivado de um ácido fraco também vai fazer o pH da solução mudar. Um sal que é derivado de uma base fraca também vai fazer o pH da solução mudar, porque existem reações de hidrólise que podem acontecer e que vão acontecer, né? E então a gente lidou com todos esses aspectos conceituais, falando de equilíbrios. E na Quali 2, a gente vai ter tudo isso de novo, tudo isso também, só que a diferença é que agora a gente faz conta. Então, a gente não trabalhou muito com as questões numéricas, né? Então, por que um precipita antes, por que tal concentração é atingida e já favorece a separação, por que acima de certo pH a gente vai ter o sólido formado ou não. Então, a gente não fez essas avaliações numericamente, a gente não fez os cálculos. A diferença é que agora a gente vai trabalhar com os cálculos, tá bom? Então, basicamente os mesmos Ks, né? Ka, Kb, Kps, Kf, K da hidrólise e etc. Só que agora, pensando, então, em valores mais numéricos. A gente tinha algumas coisas de cálculo, mas não eram tão focadas no cálculo, e agora a gente vai focar mais nos cálculos, tá bom? Então, para preparar um pouquinho esse aspecto todo dos cálculos e dos equilíbrios, eu vou aproveitar aqui e fazer uma apresentação rápida, bem resumida, né, dos equilíbrios para vocês, e depois vou passar também uma outra, peraí que tem uma travou aqui o negócio, e aí depois eu vou passar também alguns outros detalhes a respeito desses equilíbrios que a gente vai trabalhar, tá bom? É claro que vocês devem verificar o link dessa parte mais conceitual com a parte do laboratório, sempre pensando em saber responder o porquê que eu consigo, por exemplo, separar o cloreto de prata do cloreto de chumbo no grupo 1, por que eu consigo separar no grupo 3 os hidróxidos de alguns metais que precipitam, enquanto outros não precipitam e continuam em solução na forma de complexos, né, que seriam tetrahidroxi alguma coisa, por exemplo. Então, esse que é o link que, de fato, vai existir entre a parte teórica e a parte do próprio laboratório, tá bom? Bom, então deixa eu aproveitar aqui, né, para falar um pouquinho dos equilíbrios nesse formato que eu quero trabalhar com vocês aí durante o semestre. Se vocês olharem lá no portal, eu coloquei uma apostila, que é uma apostila corrida, né, não é PowerPoint, então ela está em um Word, ela tem um resumo de tudo isso que a gente vai ver, inclusive alguns exemplos de cálculos, né, desses cálculos que a gente vai trabalhar, e de resto a gente também tem
exercício, eu passei uma lista de exercícios também já no portal, mas tem outros que a gente vai estar trabalhando. Na maior parte das aulas a gente vai estar fazendo exercício, porque como eu disse, esse aspecto acaba sendo focado em cálculo, então nada melhor do que fazer cálculos, né? Então fazer numericamente esses exercícios. Então a gente vai trabalhar a maior parte do tempo com exercícios em sala, em sala virtual de aula, tá bom? Então deixa eu passar aqui para vocês, né? Deixa eu fazer aqui a apresentação. Desligar aqui. Então, tá aqui, né, nosso equilíbrio químico. Quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente precisa reconhecer que existem dois tipos diferentes de reações químicas. Então, a gente vai classificar as reações químicas como completas ou irreversíveis, e as reações que são reversíveis e que, portanto, vão se apresentar na forma de um equilíbrio, porque podem acontecer nas duas posições. Então, a posição da reação direta, que é reagente se transformando em produto, e a posição da reação inversa, que seria produto se convertendo de volta para reagente. As reações completas ou irreversíveis, elas são aquelas onde o reagente vai ser totalmente convertido em produto e não vai ter nenhuma sobra do reagente se a gente olhasse as espécies presentes no resultado final. Então, se vocês se lembram da primeira aula de Quali 1, eu tentei fazer com vocês alguns exercícios, né, bem simples, falando, então, o que eu teria em um becker se eu colocasse isso e aquilo, esse reagente, aquele reagente. Então, aqui, na verdade, que vocês devem imaginar é a mesma coisa. Então, numa reação reversível, eu vou ter ainda uma quantidade do próprio reagente, se eu olhar essas espécies presentes no becker final. Na reação irreversível, completa, não. Então, eu não vou ter o reagente sobrando, tudo vai ser convertido em produto. Se eu olhasse as espécies no meu becker, eu teria só os produtos, tá bom? Então, aqui tem um exemplo. Aqui é uma reação simples de um ácido de base forte. Eu vou formar NaCl e água, tá? Essa reação não se apresenta na forma de um equilíbrio químico. Ela tem um rendimento de 100%. Então, aqui a seta representa essa situação onde todo o reagente se converte em produto, ok? Bom, as reações, então, incompletas ou reversíveis, elas são caracterizadas pelo fato do reagente não ser totalmente convertido em produto, e assim vai existir uma quantidade de reagente no final da reação. Então, essas reações, elas são reações que têm equilíbrio. A gente tem essa representação aqui pelas setas que vão e que voltam. Essa seta aqui, formalmente, ela tem que ser escrita dessa maneira. Às vezes, por falta de ter a representação correta no Word, outras ferramentas aí digitais, tem gente que coloca aquela seta que tem duas pontas, né? Então, em uma única haste, mas não é o correto. O correto dessa representação de equilíbrio é ter uma meia seta na direção de produto e a meia seta na direção de reagente, significando que eu vou ter ao mesmo tempo, na verdade, duas reações acontecendo, que é a reação direta, aonde o reagente é convertido em produto, e a reação inversa, aonde o produto é convertido em reagente, tá bom? O quanto eu vou ter
de reagentes e produtos no resultado final desse equilíbrio vai depender justamente da constante envolvida, e cada reação vai ter uma constante em particular. As constantes de equilíbrio também dependem da temperatura. Então, se eu alterar a temperatura, eu vou ter uma mudança na constante de equilíbrio. E se eu tiver envolvimento de gases, a constante também vai depender da própria pressão do gás, e isso também vai alterar o resultado final, tá bom? Toda reação reversível tem um rendimento menor que 100%. Então, significa que não vai ser totalmente convertido o reagente em produto. A reversibilidade de uma reação pode ser relacionada com o seu rendimento, então eu posso calcular esse alfa, eu posso calcular esse grau de rendimento total, né? Então, quanto maior for o rendimento, significa que mais deslocada na posição de produto essa reação vai estar, e vai significar também que eu tenho uma constante de equilíbrio maior. Quando eu tenho uma tendência da reação ser mais direcionada para reagentes e não para produto, significa que o K dessa reação, então a constante de equilíbrio dessa reação, é muito pequeno. Então, eu vou ter pouco produto e ainda muito reagente, tá bom? Se eu olhar aqui esse exemplo, então aqui essa reação é CO mais água, dando CO2 e H2. Temos um equilíbrio, temos uma reação, então, que é reversível aqui, e é um exemplo de uma reação com baixo rendimento. Aqui, na verdade, pouco do nosso reagente é convertido em produto. Esse gráfico que está aqui embaixo, ele é muito importante. Vocês têm que ter esse gráfico na cabeça quando vocês pensarem em reações químicas, em todos os momentos, principalmente para tentar entender os equilíbrios químicos. O que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra como que a concentração se comporta em função do tempo. Então, se eu olhar a concentração de reagentes, aqui no caso CO e água, o que eu estou esperando que aconteça em função do tempo? Se eu tenho reagente, a concentração tem que ir diminuindo, né, com o passar do tempo. E no caso dos produtos, a concentração tem que ir aumentando. No início da minha reação, no tempo zero, então seria aqui o tempo zero, né, que é o início da minha reação, eu não tenho ainda produto, eu só tenho reagente. Então, aqui eu tenho a maior concentração do reagente. Essa concentração do reagente vai diminuindo. No tempo zero, ao contrário, eu não tenho produto, porque ainda a reação não se iniciou. Então, a concentração de produto é zero e ela vai aumentando com o passar do tempo. Vocês conseguem perceber que na natureza nada se cria, só se transforma. Então, a quantidade da redução do reagente é proporcional à quantidade do aumento do produto. Então, o reagente está sendo convertido em produto. A quantidade que diminui aqui é a quantidade que forma aqui. Só que, é claro, respeitando as estequiometrias envolvidas, mas de forma absoluta, eu tenho que lembrar que existe a conservação, então, de massa e que nada se cria, só se transforma. Tá bom? Professor, Oi. Olhando o gráfico, essa questão gráfica deles não se cruzarem tem a ver com o fato da reação ter um baixo rendimento ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, exatamente isso que eu ia comentar nesse minuto. Então, aqui o que acontece é um exemplo de uma reação com baixo rendimento. Então, você percebe que essa diminuição do reagente, ela atinge um patamar aonde ela não cai mais
Então, esse reagente não tende a zero. Quando a nossa reação tem um rendimento maior, o que você prevê? Que o reagente vai diminuir, até que ele seja muito pequeno. Por quê? Porque ao oposto, né, no passo oposto, o reagente foi convertido, então eu vou estar aumentando o produto, aumentando, para ter uma quantidade bem grande de produto, certo? Nesse tipo de reação com baixo rendimento, passa um tempo aqui pequeno até, e o reagente chega a ficar estável, ele não diminui mais do que isso, não converte em produto mais do que isso, quer dizer, tem esse limite aqui, e está bem longe da concentração zero, concorda? Então, proporcionalmente, produto formou, então saiu do zero que era no tempo inicial, formou produto, mas não passa disso, então não forma mais produto do que isso, certo? Reações com baixo rendimento tem esse perfil aqui, ok? Na nossa reação com alto rendimento, vai acontecer isso que você mencionou. Vai ter esse cruzamento, por quê? Porque vai ultrapassar essa barreira aonde eu estou esperando que o reagente, então, diminua bem mais e se forme bem mais, então, produtos. Se fosse uma reação ainda mais direcionada para produto, o que ia acontecer? Se fosse, inclusive, uma reação completa, o que ia acontecer? Ia acabar o reagente, então ia zerar o reagente e ia aumentar proporcionalmente o produto até ter a concentração de 100%, que seria o máximo aqui. Aqui ainda é uma reação reversível, ainda é um equilíbrio, só que forma bem mais do que estava sendo mostrado no gráfico anterior. Então, eu tenho aqui a diminuição do reagente e eu tenho aqui a elevação do produto, ok? Eu falei que esses gráficos, eles devem estar na cabeça aí de vocês, porque os nossos cálculos de equilíbrio, eles vão depender de montar uma certa tabela que evidencie justamente as condições iniciais e as condições de equilíbrio, para que a gente possa deduzir as condições finais. E é com essas tabelas, né, que a gente acaba resolvendo o exercício numérico, tá? Bom, sobre o ponto de vista da cinética, então, isso daqui é um review, né, porque a gente já falou sobre isso, mas é muito importante, então vale a pena recapitular. Essas setas, então, a reação direta e a reação inversa, elas, no equilíbrio, elas significam que a velocidade dessa reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. E é justamente da lei da velocidade dessas semi-reações envolvidas aqui, é que eu tenho a definição da própria constante do equilíbrio. Então, quando a gente escreve o K de uma reação, aqui uma reação já genérica, né? O que a gente, na verdade, está escrevendo é a velocidade da reação direta se igualando à velocidade da reação inversa. Cada velocidade dessas reações vai ter o formato de uma constante vezes a concentração de reagentes. Então, na reação direta vai ser concentração de A vezes concentração de B, aqui elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, e a velocidade da reação inversa vai ser o K,
né, um outro K aí, que é o K2, vezes a concentração aqui de X e de Y, por quê? Para a reação inversa, X e Y funciona como se fosse o reagente, e elevado, então, aos respectivos coeficientes estequiométricos. A hora que eu falo que essas reações atingiram o equilíbrio, eu estou dizendo que V1 é igual a V2. Aí eu igualo aqui V1 e V2, então significa que K1 vezes concentração de A vezes concentração de B é igual a K2 vezes X vezes Y. K sobre K eu passo para o lado da igualdade, e aí eu vou ter, então, a divisão entre X e Y, A e B. Então, é assim que a gente, na verdade, tem a constante do equilíbrio, pela divisão do K1 pelo K2, e, então, pela divisão do X, que seria produto, vezes Y, dividido pelo reagente A e B. Tá bom? Uma coisa muito importante para a gente lembrar, né? Quando a gente fala que atingiu o equilíbrio, não significa atingir concentração zero de reagente. Então, vai depender da constante, que vai depender, então, do quanto direcionado para o produto aquela reação se encontra, do quanto maior ou menor o rendimento daquela reação, né? Mas não significa concentração zero. Se fosse concentração de reagente zero, nós teríamos, então, uma reação irreversível e não um equilíbrio. Tá certo? Bom, então, quando a gente vai tendendo a atingir o equilíbrio, a gente vai tendendo a alcançar essa igualdade das velocidades. E é isso que é chamado de equilíbrio. Então, não é o zero, mas sim a igualdade das velocidades. O equilíbrio é um processo dinâmico. Não parou de acontecer a reação direta, mas sim ela acontece com a mesma velocidade que a reação inversa. Então, forma produto, mas produto forma reagente no mesmo processo aí, na mesma proporcionalidade, com a mesma velocidade. Então, não aumenta um ou outro. Por quê? Porque um converte no outro e o outro converte no um. Certo? Provavelmente vocês já devem ter visto isso, então equilíbrio é como se a gente pensasse em uma balança, uma gangorra, a gente consegue direcionar para um lado ou para outro, e ele vai, de novo, equilibrar. Então, esse é o princípio de Le Chatelier. Se a gente perturba o equilíbrio inicial, o próprio equilíbrio tende a compensar para voltar a ter aquela constante de volta, tá bom? Processo dinâmico e não estático. Bom, aqui a gente tem uma outra forma de enxergar essa tendência aqui de igualar os equilíbrios ou de igualar as velocidades, que é aqui sobrepondo, então, o gráfico do que seria a diminuição do reagente, a velocidade, então, de conversão de reagente em produto, com o gráfico que mostra a velocidade de aparecimento de produto. Então, eu começo de zero até ter um valor aqui máximo de produto. Aqui o reagente começa no máximo e vai diminuindo até alcançar o valor máximo também de próprio produto, porque é o que converte de reagente é igual o que decai, o que converte em produto é igual ao que decai de reagente, certo? Então, aqui eu teria o equilíbrio, né? Estaria representado o equilíbrio. É uma situação dinâmica, mas é uma situação, então, que representa um ponto onde as duas velocidades de reações se igualam. Bom,
se eu tenho, então, essas duas velocidades agora iguais, então V1 igual V2, aquilo que eu falei só e não mostrei é isso daqui. Então, significa que o V1 eu uso K1 vezes A vezes B, e o V2 eu uso K2 vezes X vezes Y. Rearranjando, eu vou ter, então, aqui o K1 sobre K2. Tem agora o nome de K, de equilíbrio, né? Aqui está sendo colocado como KC, porque essa equação vai ser calculada em função das concentrações. Eu poderia ter KP também, se o K fosse calculado em função das pressões, né? No caso aí de gases, mas é a nossa constante de equilíbrio. Então, esse KC, na verdade, é a constante de equilíbrio. Como que eu calculo o K, se eu quiser calcular? A concentração de um produto vezes a concentração do outro produto, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração, então, do reagente, vezes a concentração do outro reagente, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Essas concentrações, né, que eu escrevo aqui, na verdade, são concentrações molares. Esse é um ponto importante para ser lembrado na hora de fazer os cálculos e não errar no valor numérico. Então, se no exercício, por exemplo, tiver sendo dado a concentração do reagente em grama por litro, tem que converter. Por quê? Para encontrar aqui a concentração que permite calcular a constante de equilíbrio, essa concentração tem que estar em mol por litro. Não vale outra unidade, não pode ser porcentagem, não pode ser gramas por litro, não pode ser outro tipo, mas sim mol por litro, tá bom? Então, o K, né, constante do equilíbrio, que tem como função as concentrações, precisa das concentrações molares. Bom, aí eu tenho alguns exemplos aqui. Então, aqui eu tenho uma reação de produção de amônia. Então, N2 mais 3H2 em equilíbrio com o produto, que é a amônia, duas vezes. Então, 2NH3. Aqui, PCl5. Então, eu tenho equilíbrio PCl3 mais Cl2. Essa é uma reação de decomposição. Aqui é uma reação de síntese, né? Aqui é uma reação de decomposição. Aqui também é uma reação de síntese, então eu vou ter SO3 mais meio de O2, dando SO3. Aqui tem um erro, tá bom? Então, aqui é SO2, tá? Depois eu corrijo aqui. Então, SO2 mais meio de O2, dando SO3 com o produto. Aí, aqui embaixo, 2H2 mais S2, em equilíbrio com 2S2, H2S, tá? Gás sulfídrico. Bom, como que eu escrevo cada constante de equilíbrio? Então, o formato é o mesmo, né? Então, é produto multiplicado, elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pelos reagentes multiplicados, elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. No caso dessa primeira reação, produto NH3 elevado ao quadrado, dividido por N2 vezes H2 elevado à terceira. No caso da decomposição, então vai ficar produto PCl3 vezes Cl2, dividido por PCl5. No caso aqui da terceira, então SO3, que é o produto, dividido por SO2 vezes O2 elevado a meio. E a última, H2S elevado ao quadrado, dividido por H2 elevado ao quadrado, vezes S2. Tá bom? Então, sempre, né, produto sobre reagente.
Se eu pedisse para vocês calcularem qual é a concentração de equilíbrio para a produção de amônio numa temperatura, vamos chutar aí, por exemplo, de 20 graus, o que eu precisaria? Eu precisaria das concentrações em equilíbrio, então a concentração na qual a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa, para poder calcular o K. Se eu quisesse o K dessa outra reação, precisava também aqui das concentrações em equilíbrio, e assim por diante, tá bom? Bom, e se eu quisesse encontrar as concentrações do equilíbrio, seria possível? Sim, seria possível também. Então, se eu tiver a constante, eu souber a constante de uma certa reação, eu consigo calcular qual a concentração naquele dado equilíbrio em uma certa temperatura, porque a constante sempre vai depender da temperatura, tá? Para que eu possa calcular essas concentrações em equilíbrio, se eu tiver somente as concentrações iniciais de reagentes, já que o produto sempre inicia como zero, né, de concentração, como que eu vou calcular? Então, é aí que vai entrar a nossa tabela. Eu vou montar uma tabela, onde eu coloco a concentração inicial, que é aquela que eu vou partir para fazer a própria reação. Então, para fazer essa síntese de amônio, eu vou usar 3 mols de N2. Eu vou usar 2 mols de H2. Então, essa seria a concentração inicial. No tempo zero, não tem ainda produto. Aí eu faço o tempo aqui e meço a concentração de produto que atingiu. Aí eu faço o quê? Desconto, então, a concentração de reagente, que era aquela que eu tinha colocado, para justamente encontrar a concentração de equilíbrio e poder calcular o K. Então, o nosso roteiro de cálculo, na verdade, vai ser bem repetitivo, porque ele vai ser totalmente nesse mesmo formato. Eu sei escrever a constante de qualquer reação que eu apresento, eu sei escrever a constante, aí eu vou ter que calcular as concentrações no equilíbrio para poder achar o K, ou eu vou dar o K e vou querer que calcule a concentração. Certo? Então, basicamente, vai ser esse o nosso desafio. É claro, temos vários tipos de reações? Sim. Temos algumas condições que deslocam esses equilíbrios? Sim. Então, a gente consegue também fazer algumas mudanças, tá bom? Bom, eu falei das reações, né, que tinha o K em função da concentração, mas existem reações, então, gasosas. Na fase gasosa, eu vou ter o volume também interferindo e a própria pressão interferindo nos equilíbrios, além da própria temperatura, que já era um ponto importante no K de qualquer reação. Bom, se eu variar o volume das minhas reações, e essas reações, então, estão acontecendo em fase gasosa, aqui a própria produção da amônia acaba sendo um exemplo. Por quê? Porque o N2 é gás, o H2 é gás, e a própria amônia se forma na forma de um gás. Então, aqui, na verdade, a hora que eu vou calcular, eu preciso da pressão, né? Considerando, então, a equação dos gases, eu vou ter Pn igual, PV igual a nRT, né? Desculpem que eu me distraí aqui. Então, PV igual a nRT. Aí, ajustando aqui,
eu vou, então, ter o formato aqui de P igual concentração de X RT. Então, eu vejo aqui que agora eu preciso de outros valores para poder fazer o cálculo da constante. Então, eu preciso da constante dos gases, preciso da temperatura e da própria constante, da própria concentração. Se a reação acontecer em fase gasosa, eu posso expressar agora o K em função das pressões parciais, e o formato agora do K, que é a constante do equilíbrio, vai ter, então, as pressões dos gases envolvidos. Então, ó, aqui não é mais a concentração de X e de Y, mas sim a pressão de X e de Y, dividido pela pressão dos reagentes A e B, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, que é o que está aqui. Ok? Então, aqui ainda, é claro, né, a gente está lembrando que a relação que a gente tem é PV igual a nRT, então eu vou ter aí no total, né, de fatores envolvidos a própria pressão, o volume, o número de mols, a temperatura e a constante dos gases. Essa constante dos gases, ela depende da unidade. Se eu tiver com a pressão em atm, o volume em litros, o número de mols em mol, né, claro, e a temperatura, então, em Kelvin, a constante é igual a 0,082, ok? E aqui eu já consigo fazer um exemplo, então, desses cálculos que a gente tem para trabalhar durante o semestre. Então, aqui a gente tem um exemplo que acho que até está na lista de exercício, e é um exemplo bem típico. Então, a gente tem aqui a decomposição do PCl5 para formar PCl3 e Cl2, né, e gás cloro. Se eu comecei essa reação com 3 mol por litro do PCl5, e quando atingir o equilíbrio, eu sei que sobrou 0,5 do próprio reagente, que foi medido, né, 0,5 do próprio reagente, eu quero o cálculo do K. O que eu devo fazer? Nesses exercícios, vocês devem se habituar sempre a construir uma tabela como essa. Então, vocês têm que mostrar nessa tabela o tempo zero, que é o início. Lembrando que no início tem reagente, mas não tem produto, então é zero de produto. Aí vocês devem escrever o equilíbrio e devem escrever o quanto reage. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas tem que estar apontada na tabela o que sobra, né? No próprio equilíbrio e o que converte ou o que reage do nosso reagente. Nesse exemplo aqui, então, qual a informação que foi dada? Foi dado a concentração inicial, que é a concentração do nosso reagente, ok? Então, está aqui na tabela. No tempo zero, tinha 3 mols de PCl5. Aqui, produto, não tinha nada, né? Porque não tem como ter produto no tempo zero, não tinha sido ainda iniciada a conversão. E aí, tem o quanto sobrou no equilíbrio. Então, no equilíbrio, sobrou 0,5 do reagente, que não foi convertido. Se eu tinha 3 e 0,5 não foi convertido, quanto que tem de produto? Então, tinha 3. Sobrou 0,5 do reagente. Quanto formou de produto? Na natureza, nada se cria, só se transforma. Então, se sobrou 2, se sobrou meio, é porque 2,5 foi convertido. Então, diminuiu 2,5 dos 3 para sobrar meio. Se diminuiu 2,5 dos 3, é porque formou 2,5 de cada um dos produtos. Certo?
Perguntas? Tá tranquilo? Tá bem fácil? Dormiram já? Por enquanto, tá tranquilo. Então, tá bom. Então, aqui, né, a gente deve marcar nessa tabelinha o que reage. Aqui do reagente, então, reagiu 2,5 e foi produzido esse 2,5 aqui de produto. Aqui a estequiometria é 1 para 1, por isso que não tem ajuste nenhum, né, que deve ser feito estequiométrico. Se tivesse algum outro fator estequiométrico, eu teria que levar ele em consideração. Por exemplo, se eu tenho um desse para formar 2 aqui, se reagiu, então, 2,5 desse, vai formar, na verdade, 5 desse, e não 2,5 também. Tá certo? Então, é claro que a gente tem que levar as estequiometrias em consideração. Bom, agora eu já consigo calcular o K. Por quê? Porque eu já sei as concentrações no equilíbrio. E para achar o K, eu preciso dessas concentrações na forma de mol por litro. Então, como é que é o formato do K? Concentração de produto dividido por concentração de reagente. Aí aqui, produto PCl3 vezes Cl2. Então, tá aqui, PCl3 vezes Cl2, dividido pelo PCl5. Qual que é a concentração no equilíbrio? Concentração no equilíbrio do PCl3 é 2,5. Concentração de equilíbrio do Cl2 é 2,5. Então, 2,5 vezes 2,5. E a concentração do PCl5 no equilíbrio é meio. Então, dividido por meio. O K, nesse cálculo aqui, vai dar 12,5. Esse K, se eu olho para esse valor, eu devo saber interpretar. Então, o que esse K está dizendo para mim? Que essa reação é relativamente bem direcionada para produto. Então, o rendimento dessa reação é relativamente alto, já que o K é positivo, ele é maior que 1, né? Se eu tivesse um K menor que 1, significaria que eu tenho pouco produto para ainda sobra de muito reagente. Não é o caso aqui, já que esse K é maior que 1, tá bom? Bom, tem algumas reações que vão, então, estabelecer esses equilíbrios e que vão ter mudanças de estado físico. É aí que vai entrar a história dos KPS e outros, porque aí eu vou ter produtos com menor solubilidade, né, do que os nossos reagentes e outras características também possíveis. Aqui no caso eu tenho um carbonato de cálcio, aqui eu tenho um óxido de cálcio, um CO2, então aqui eu tenho um gás, é uma reação de decomposição. Aqui nesse outro exemplo eu tenho um NH4Cl, né, um cloreto de amônio, liberando NH3 gasoso e HCl gasoso. E aí, então, eu tenho envolvimento tanto de pressão, né, porque eu tenho gás formado aqui, quanto de concentração específica, já que eu tenho, então, um sólido aqui, né. Quando acontece da gente ter sólidos, e o sólido ou o líquido também vai ser puro, a gente não entra com essas concentrações no cálculo da constante. Por quê? Porque, na verdade, elas não vão ter uma diminuição significativa, elas vão acabar sendo constantes, né, durante a própria reação, e então elas vão estar embutidas no valor da constante. Essas reações, né, que envolvem mudança de estado físico, são chamadas de reações heterogêneas, porque elas têm mais de uma fase, tá bom? Aí aqui tem o nosso princípio de Le Chatelier, que vai permitir que a gente entenda que o equilíbrio pode ser deslocado
de acordo com o agente externo, né? Então, o K vai ter sempre a tendência de ser retomado, já que o K é uma constante, eu posso perturbar a minha reação, mas ela vai de volta rebater, né, para atingir o K novamente. O que vai impactar nessas reações em equilíbrio? As concentrações. Então, se eu colocar uma substância que funciona como um íon comum, então eu vou estar aumentando a concentração de um dos elementos envolvidos na reação em equilíbrio. O que isso vai causar? Vai causar uma perturbação, mas o sistema vai tender a compensar essa perturbação para alcançar de volta o equilíbrio. Se eu tiver uma mudança de temperatura, também eu vou alterar o equilíbrio, né? Porque a constante depende da temperatura, mas o equilíbrio vai se restabelecer. E se eu tiver pressão e os meus elementos presentes tiverem gás, né, envolvido na reação, então, conforme eu mudo, então, a pressão do sistema, eu vou alterar o equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma reação que tem uma tendência a aumentar o volume e eu comprimo o sistema, eu desloco para o lado da reação inversa, tá bom? Aí aqui tem essas variações, né, em detalhes. Primeiro da concentração. Se eu aumentar o reagente, ele vai ser consumido. Se eu aumentar o produto, ele vai ser consumido. E isso vai deslocar o equilíbrio para o lado oposto, né? Se eu retirar um dos componentes, o equilíbrio também vai se deslocar, só que agora no sentido de regenerar, né, o que eu tirei. E assim eu vou, na verdade, deslocar produto reagente e não vou alterar a própria constante, já que ela é constante, né? Aqui, uma situação para exemplificar, então, eu tenho a mesma reação da amônia. Se eu adicionar uma quantidade maior de gás N2 ou H2, eu vou estar, então, aumentando reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para produzir mais produto, né? Então, ele vai querer consumir esse excesso que eu coloquei. Se eu retirar o NH3, como que o sistema em equilíbrio vai restabelecer o equilíbrio? Ele vai deslocar para produzir de volta mais NH3. Por quê? Porque na equação de equilíbrio, né, o K aqui, ele vai ter o formato do produto dividido pelos reagentes. Mas o K tem que ser constante. Então, se eu tirei produto, eu vou ter que formar produto de volta. Se eu tirei reagente, eu vou ter que formar reagente de volta para ter o K sempre constante. Tá bom? A influência da temperatura vai depender também se a minha reação é exotérmica ou endotérmica. Então, numa reação aonde eu tenho o sentido endotérmico favorecido, o aumento da temperatura vai aumentar aquele rendimento. Se eu tenho aqui um sistema que é exotérmico, então exotérmico libera calor, endotérmico absorve calor, né? Então, por isso que aqui eu aumento a temperatura, desloco para o endotérmico, aqui eu aumento a temperatura, eu diminuo a temperatura, desloco para o exotérmico. Tá bom? Então, aqui a mudança de temperatura vai alterar a constante. Para reações exotérmicas, temperatura aumenta, o K diminui. E para reações endotérmicas, temperatura aumenta, o K aumenta. Aqui é só analisar, né, para que lado que desloca, que lado que é favorecido, que a gente consegue entender essa relação aqui, direta e inversa nesse caso aqui. Tá bom?
Aí aqui, já colocando, então, valores para entender melhor, a síntese da própria amônia, ela tem um ΔH de menos 17. Se esse ΔH é negativo, vai significar que é uma reação, então, exotérmica, né? Então, o que que acontece? Se a gente aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação do lado do reagente. Se ela tem um ΔH negativo para o lado da amônia, que é menos 17 kcal por mol, significa que a direção endotérmica é a do reagente. Se aqui, ao contrário, eu diminuir a temperatura, então eu vou favorecer o sentido direto, né? Então, eu vou favorecer a produção de amônio. Vou deslocar essa reação para produtos, ok? O que isso significa na prática? Se eu quiser aumentar o rendimento dessa reação, eu devo ter um resfriamento no reator, já que ela é exotérmica, né? Então, se eu tenho aqui que favorecer o lado do produto, eu devo, então, resfriar o sistema. Então, se eu resfriar o meu reator, que eu vou estar produzindo amônia, ele vai ter um maior rendimento no caso de produtos. Bom, aqui é a influência da pressão, né? Eu, na verdade, queria terminar, mas falta 4 minutinhos para as 10h30. Eu vou acabar retomando esse último pedaço aqui, só para não fazer uma correria e terminar aqui muito abruptamente, mas, na verdade, estava bem perto de terminar aqui. Então, a influência da pressão, né, vai depender, então, se o sistema tem expansão ou contração de volume, então, se o volume aumenta ou diminui. Aí, aqui, então, tem um exemplo, de novo, no caso da própria síntese da amônia, né, onde a gente calcula se eu vou estar aumentando ou diminuindo, né, o volume total, e para que lado eu vou deslocar. E aí, aqui, a situação, então, do efeito da pressão total na consideração do equilíbrio final, tá bom? Então, faltou só esse último pedaço aqui da pressão, mas não tem problema, eu retomo aqui nesse pedacinho, só para não ficar corrido esse ajuste aí final em relação à variação da pressão. E é claro que ainda tem outras coisas, né, para falar e tal. Então, eu retomo esse pedaço e falo das outras situações. E já faço exercício também, tá bom? Pessoal, deu para acompanhar a aula, tudo tranquilo? Então, essa aula vai ficar gravada, né? Daqui a pouco eu já termino aqui. Aí, o próprio Google Meet já disponibiliza esse vídeo gravado, né, da aula de hoje. E aí eu coloco lá no portal, tá bom? Tem lista de exercício, tem uma apostila. Depois eu posso colocar também essa apresentação que eu não coloquei, era só para ser um resumo, né? Já que aqui não tem lousa, fica um pouco mais difícil fazer os rabiscos, que eu gosto tanto, né? Então, mas eu posso também disponibilizar esse PowerPoint, tá bom? Bom, obrigada aí pela atenção de vocês. Boa noite para vocês. Até a semana que vem, tá bom? Klaus, Até mais. Oi, diga. só uma dúvida rapidinha, mas em relação ao curso mesmo. Aham, A questão das atividades complementares, que aham. em condições normais de temperatura e pressão, a gente entregaria na recepção e eles passariam para você estar revisando e estar fazendo, contabilizando. Isso, Agora, no certo. atual momento, está tendo algum outro processo? Envia Tá. em algum Na lugar? verdade é a mesma coisa, só que nesse nosso modelo à distância. Então, você envia para a secretaria e a secretaria encaminha para mim, eu faço a conferência
mesmo no arquivo e falo para a secretaria fazer o lançamento. Então, é o mesmo processo, só que com as ferramentas diferentes. Ok. E no caso, igual, eu participei de um congresso online e aí eu queria saber no sentido de se foram várias palestras, tiveram alguns mini cursos e tal. Aí eu vi que tem algumas, cada tipo de atividade ela tem um critério diferente para ser contabilizado, né? Algumas Isso. de resumo e outras, cada um tem um critério. Nesse caso da conferência, eu precisaria fazer tipo um resumo geral, alguma coisa assim? Bom, depende como você quer apresentar. Se você participou desse congresso, se você foi em diferentes palestras, você pode apresentar cada palestra que você foi, aí você vai ter que fazer um resumo dessa palestra em especial que você está querendo pontuar. De qualquer forma, você precisa ter alguma comprovação, então tem que ter algum certificado, alguma coisa que mostre que você realmente participou. É que no caso, essa era a questão que eu ia levantar. Que no caso, eu tenho certificado, e no caso foram coisas assim, foram 3 dias, né? Então tem assim, 50 horas entre palestras e mini cursos. Aí a minha dúvida era exatamente essa, se eu precisar fazer um resumo para cada uma das 50 palestras, como que para estar contabilizando essas 50 horas, porque assim, o certificado tem lá constando as palestras, os minicursos, os temas abordados e tem a carga horária. Uhum. Tem tudo isso. Aí era essa dúvida, era essa mais a questão. Bom, se é um evento só, você pode até fazer um resumo. A única coisa que eu vou dizer para você, como ele foi virtual, a gente tem aí uma consideração que nem sempre é a hora. Então, não foi porque você fez o negócio de 50 horas que vai ser 50 horas que vai ser contado, né? Mas se você quer incluir todas as atividades desse mesmo congresso em uma única folhinha, né, vamos dizer assim, um único relatório, você pode fazer e eu vou tentar verificar a melhor forma para interpretar. Ok, Tá bom? ok, era mais isso mesmo. Então tá bom. Então, boa noite aí para vocês, né? E até a semana que vem. Tá Até, bom? tchau. Tchau.